Segundo Antoine Laurent Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso também vale para a energia. Vejamos a seguir. Pensando em um campo elétrico gerado por uma carga Q, que ao ser colocada uma carga de prova Qzinho em seu espaço de atuação, pode-se perceber que, conforme a combinação de sinais entre as duas cargas, esta carga Qzinho será atraída ou repelida, adquirindo movimento e, consequentemente, energia cinética. Isto é, se os sinais forem iguais, a carga é repelida. Se os sinais forem diferentes, a carga é atraída. Isso ocorre de forma semelhante à energia potencial gravitacional, onde ela é fonte para a energia cinética. Para que um corpo adquira energia cinética, é necessário que haja uma energia potencial armazenada de alguma forma, como dito antes. Quando esta energia está ligada à atuação de um campo elétrico, é chamada energia potencial elétrica, simbolizada por EP, representada pela fórmula EP igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, sendo EP energia potencial elétrica, K a constante eletrostática no vácuo, que equivale a 109 newtons metro quadrado sobre coulomb quadrado, que é a carga geradora, Zinho a carga prova, e a distância entre as cargas em metros. A unidade para representar a energia potencial elétrica é o joule. A superfície equipotencial. Numa superfície equipotencial, todos os pontos representam um valor constante para o potencial elétrico. Em um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, as superfícies equipotenciais são esferas concêntricas, ou seja, apresentam o mesmo ponto central. A carga pontiforme situa-se no centro dessas esferas, e as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Na figura abaixo representamos uma carga Q carregada positivamente. Indicamos ainda as linhas de força e as superfícies equipotenciais. Pode-se dizer que a carga geradora produz um campo elétrico que pode ser descrito por uma grandeza chamada potencial elétrico. O potencial pode ser descrito como a divisão entre a energia potencial elétrica e a carga de prova Qzinho, ou seja, V é igual a EP sobre Q, sendo V o potencial elétrico em volts, EP é a energia potencial elétrica e Q a carga prova. A diferença de potencial elétrico, também conhecida como tensão elétrica, é a comparação entre os potenciais elétricos de dois corpos e é dada por ΔV, que é igual a VB menos VA. Isto é a subtração entre a tensão elétrica num ponto B pelo ponto A. Agora um exemplo. Quando uma lâmpada é ligada aos polos de uma bateria formando um circuito, isto cria uma diferença de potencial elétrico, que faz com que os elétrons se movam do polo negativo ao positivo por conta da tensão elétrica, até que a DDP seja igual em ambos os polos, fazendo assim a bateria ter sido descarregada. O ECE. Exercício. Considere uma pilha típica de uso em controles remotos de TV, com tensão de 1,5 volts. Caso o polo positivo seja conectado ao polo negativo por um fio condutor perfeito, é correto afirmar que, durante essa conexão, alternativa A, a diferença de potencial entre os polos é de 0,0 volts. Alternativa B, a diferença de potencial entre os polos é de 1,5 volt. Alternativa C, a corrente pelo fio é de 0,0 ampere. Alternativa D, a resistência do fio é de 1,5 ohm. Resposta correta, alternativa A, pois um condutor perfeito possui resistência nula. Dessa forma, não há queda de tensão entre os terminais. Assim, a diferença de potencial entre os polos é 0 volt.